TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. As comemorações do Dia de Corpus Christi na cidade. Supermercados começam a repor estoques aos poucos depois da greve dos caminhoneiros. Alguns itens só podem ser vendidos por limite de quantidade por pessoa. O Ministério Público vai punir quem praticar preços abusivos. O que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor pode até ser crime, é uma elevação arbitrária. E vacinação contra a febre aftosa também é adiada. Medida evita comprometer a imunização do gado. São os destaques do Jornal Sintonia que está começando. Boa noite. A tradicional procissão do Dia de Corpus Christi reuniu muitos fiéis na manhã de hoje na Igreja Matriz de São Domingos. A repórter Janaína Silva acompanhou. O padre Duílio de Assis Castro fala do desmembramento das ações. Houve uma descentralização das atividades nessa data, né, de acordo com o que era previsto inicialmente? Sim, são vários anos já que nós estamos fazendo essa celebração em conjunto. Cada ano uma paróquia é encarregada da liturgia e a gente da organização, dividir os espaços para aquele enfeite de tapete para cada paróquia, e nós sempre cedemos o ginásio, que é ambiente propício de tamanho e localização, como também esta praça aqui para a bênção do Santíssimo. Então, para Araxá, realmente é o centro. Então nós temos a nossa igreja célula, que é essa aqui, a paróquia. Mas são as várias paróquias de Araxá, são 9, que fazem essa visualização de uma igreja. Uma pena. Veremos se no ano que vem vai ser abraçada de novo ou não. O que é celebrado na quinta-feira, 60 dias após a Páscoa? A Quinta-feira Santa, que é o primeiro dia do chamado Tríduo da Semana Santa, lá nós temos a instituição da Eucaristia. E é esta Eucaristia que nós trazemos para esse dia. Então nós celebramos o Tríduo Pascal, todo aquele tempo de Páscoa, terminado com Pentecostes, foi domingo anterior, não esse passado, depois o domingo da Santíssima Trindade, e hoje essa lembrança específica do sacramento. É uma das festas mais tradicionais da Igreja Católica, né, Padre Duílio? Sim, sim, e é uma pena porque a Igreja Católica, porque as outras denominações religiosas não têm Eucaristia. A Eucaristia específica da Igreja Católica, porque nós escutamos de Jesus, lá nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fazei isto em memória de mim. Então nós vamos repetindo, que é trazer a atualização dessa realidade. Então nós estamos obedecendo uma ordem de Jesus, fazei. Houve também uma doação dos fiéis de mantimentos e agasalhos. Como é que vai ser essa distribuição do material arrecadado? O caminho que nós achamos aqui em Araxá, todas as paróquias, o que a gente arrecada, a gente dá para a instituição. E cada paróquia escolhe a sua instituição. Muito obrigada pelas informações. A celebração é marcada por procissões nas 9 paróquias de Araxá. O prazo de imunização do gado contra a febre aftosa foi prorrogado. A medida evita o comprometimento da campanha por causa da distribuição de vacinas prejudicada pela paralisação dos caminhoneiros. A vacinação é obrigatória e o único meio de prevenir contra a doença, informa o IMA, o órgão responsável pela gestão das campanhas dos rebanhos em Minas Gerais.
O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou aos estados a prorrogação até 15 de junho do prazo para a vacinação do rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa, que pelo calendário terminaria em 31 de maio. A determinação informando a alteração do prazo explica que a medida tem o objetivo de evitar o comprometimento dos resultados da imunização dos rebanhos na etapa de maio, tendo em vista que a greve geral dos caminhoneiros afetou vários setores, inclusive a produção e distribuição das vacinas. A correspondência ressalta que a adequada vacinação dos rebanhos, entre outros fatores, depende da oferta de vacinas ao produtor e de uma logística de transporte normal. O Instituto Mineiro de Agropecuária, com esse adiamento, contribui para que os produtores que ainda não vacinaram o plantel possam realizar a ação de forma adequada, garantindo o status que Minas possui de área livre de febre aftosa com vacinação obtido em 2008, junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Minas Gerais deve imunizar, na etapa de maio, todo o rebanho de bovinos e bubalinos, independente da idade, o que soma cerca de 23,6 milhões de animais em todo o estado. A bovinocultura é um importante gerador de emprego e renda em Minas Gerais, tendo exportado, no ano passado, 598 milhões de dólares em carne bovina. Os escritórios do Instituto estarão aptos a esclarecer dúvidas dos produtores a partir da próxima semana. Veja como fica o tempo amanhã. A sexta-feira será de céu claro, a temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima 13 graus. Você vai ver daqui a pouco como está o abastecimento com os caminhões voltando a circular pelas estradas. E Promotoria de Justiça vai agir em caso de aumento de preços sem justificativa. Vamos já! Com o fim dos bloqueios na maioria das rodovias, o abastecimento de alimentos, por exemplo, está sendo retomado. O processo ainda é lento. Em alguns supermercados, alguns itens só podem ser vendidos por limite de quantidade por pessoa. Produtos de higiene, limpeza e hortifruti são os mais escassos. Esta semana mostramos 2 caminhões carregados com gás de cozinha parados na entrada da cidade. A mercadoria não é encontrada há mais de 7 dias. Segundo alguns moradores, este depósito de gás fechou as portas na última sexta-feira e o que encontra-se lá dentro são apenas bujões para reposição, que não tem o produto. Flávia veio em busca de um possível reabastecimento, mas vai voltar para casa sem previsão. Não está tendo gás, né? O que é mais próximo da minha casa é ele. Segundo o vice-presidente da Associação Mineira de Supermercados, um dos principais reflexos da crise será na alta de preços. Provavelmente a gente vai ter muitos produtos que vai ter alta de preço aí nas próximas 3, 4 semanas, porque a coisa não vai estabilizar antes de um mês. Principalmente nessa área de perecíveis, carnes de aves, carnes bovinas, carnes suínas. Carne de aves, hoje nós já tivemos contato de fornecedores, os mesmos fornecedores de antes, que oferecendo já carnes de ave no dobro do preço que estavam vendendo na semana anterior à paralisação. Enquanto o prazo das entregas não for normalizado, algumas redes poderão ter grandes prejuízos. A situação ainda continua complicada, mas já começa a aparecer os primeiros caminhões aí com essa diminuição da paralisação. Então hoje já apareceu em algumas áreas, os supermercados já estão sendo atendidos, como hortifruti, por exemplo. A gente já conseguiu chegar hoje em Araxá caminhões do Ceasa de Uberlândia. Então essa parte de frutas, verduras, os supermercados da cidade já estão sendo abastecidos. E com essa liberação dos caminhões
nessa altura do campeonato, o que está acontecendo? Os caminhões que estavam na espera durante a greve, que foram liberados, estão vindo. Outros caminhões que a carga não se sustentou, se perdeu nesse tempo de ficar 5 dias no sol, por exemplo, na espera, voltaram para trás e a gente terá então que fazer novos pedidos. E a Corredoria do Consumidor do Ministério Público orienta a população para acompanhar como está o custo dos produtos no varejo. Nesse momento de crise, há vários fatores que podem justificar uma elevação de preço. O que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e pode até ser crime, é uma elevação arbitrária, sem nenhum tipo de fundamentação, sem nenhum tipo de justificação, que cause um prejuízo indevido, né, uma vantagem manifestamente desproporcional do fornecedor em detrimento do consumidor. Mas, naturalmente, há razões que podem justificar. Então, nós teremos que olhar isso caso a caso, na medida em que apareça algum tipo de reclamação que ainda não houve aqui no Ministério Público. Denúncias. No direito, como é notório, nós trabalhamos com provas, né? Então, são necessárias provas para que possa eventualmente virar um processo ou pelo menos se iniciar uma investigação. Mas qualquer tipo de prova. Se você compra, você tem um cupom fiscal, né? Você pode também tirar foto, filmar ali o preço, o momento da aquisição do bem, do produto. Então isso tudo tem validade aqui para nós iniciarmos uma investigação e apurar se há ou não uma abusividade. Não havendo justificativa, aí sim poderá haver um sancionamento, questão de multas, proibição, eventualmente até fechar, né, o estabelecimento comercial e eventualmente até mesmo um crime. Redes sociais. A gente vive num momento muito complicado com relação a isso. A internet pode ser a melhor ou a pior coisa do mundo. Então nós temos que ter muito senso crítico para apurar essa quantidade imensa de fake news que existem, né, que são as notícias falsas, inverdades, que inclusive às vezes até difamam pessoas e comércios, né, empresas. Então nós temos que ter um senso crítico, avaliar quem está dando essa informação realmente ela tem procedência, ela é verdadeira, antes inclusive de ficar repassando isso para frente e causando, né, um círculo vicioso que só leva prejuízo, não só para os consumidores, mas também para as pessoas que têm o seu nome ali exposto de uma maneira leviana e indevida. Além de multa, o crime contra a economia popular prevê também pena de prisão de 2 a 10 anos, como determina a legislação. No próximo bloco, a campanha incentiva a população a utilizar mais o Disque Denúncia e cartilha vai estimular valores humanos no ambiente escolar. Jornal Sintonia. O Disque Denúncia 181 teve mais de 7 milhões de ligações em 10 anos e uma campanha do 37º Batalhão da Polícia Militar está incentivando a comunidade a utilizar o serviço. 7.600.000 é o número de chamadas direcionadas ao 181 Disque Denúncia ao longo da primeira década de operação em Minas Gerais. Uma média de 760 mil por ano e 2.000 ligações por dia. Destas, 256 se transformam em denúncias. O canal de comunicação tem anonimato garantido e é uma importante contribuição ao trabalho das polícias, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública. Houve um crime, está tendo um assalto, o canal é 190. A pessoa também, nesses casos graves, não precisa se identificar, traga a informação para a Polícia Militar poder agir de pronto. Por quê? Através do 181, isso vai ser canalizado em Belo Horizonte e vem por escrito para a gente. Normalmente leva alguns dias. O telefone emergencial é para o fato que está ocorrendo, para que a Polícia Militar possa dar a resposta de imediato. Então a pessoa tem que ter em mente essas duas situações distintas. A PM conta com o apoio de toda a população na denúncia de crimes e repasse de informações que possam auxiliar na prevenção e combate de delitos. O Disque Denúncia 181 é um serviço destinado ao recebimento de informações dos cidadãos sobre crimes de que tenham conhecimento e qualquer tipo de informações que possam auxiliar o trabalho policial.
Foram 33 toneladas de drogas retiradas de circulação por meio das denúncias anônimas. Destas, quase 12 de cocaína, maconha e crack. Contabilizou a apreensão de 18 mil fuzis e submetralhadoras, mais de 167 mil conduções, prisões ou recapturas, conseguidas por meio da ajuda do cidadão. O balanço também aponta que chegaram ao DDU, possibilitando a apreensão de cerca de 22 milhões de reais em espécie. Parte do dinheiro é proveniente do tráfico de drogas e jogos de azar. O crescimento da participação pode ser percebido quando a avaliação ano a ano dos números aponta um crescimento do dígito de chamadas e, consequentemente, de denúncias geradas. Somente de janeiro a outubro de 2017, foram 66.148. O tráfico de drogas é disparado a maior ocorrência, no primeiro lugar do ranking com mais de 450 mil denúncias, representando 61% da motivação de todas as chamadas direcionadas ao serviço. Em segundo lugar, estão atividades ligadas aos bombeiros, como vistorias de fiscalização, e depois os crimes ambientais. Também entram na lista homicídios, pessoas foragidas e procuradas pela justiça, maus tratos a animais, receptação, desmanche e comércio ilegal. A garantia do sigilo absoluto vem da campanha do 37º Batalhão que fala: cidadão informado é cidadão seguro. As ligações são criptografadas. Quando o telefone chama na central, o tempo médio de espera do denunciante é de 20 segundos e, ao ser atendido, ele recebe uma senha para acompanhar o andamento das investigações. A preocupação não é com a fonte, a preocupação é com o fato, é se chegar à autoria, é se fazer o combate sistemático ao tráfico de drogas. Então, por isso, é importante que a comunidade use essa ferramenta mais, nutrindo os órgãos de defesa social com informações importantes e que vai nos auxiliar a chegar aí, a tirar de circulação esses criminosos, principalmente nos crimes mais graves. Multiplicar o bem é o tema da cartilha criada pelo Instituto Consciência e Ação, com o objetivo de abordar valores humanos dentro das escolas. O livro Cidadania na Educação foi lançado em 2005 e se tornou a base da proposta que se inicia esse ano com atividades programadas para alunos da rede pública de ensino. É obrigação a escola tratar direitos humanos, mas ela tem dificuldade exatamente por conta dos profissionais, né, que são mais advogados, que seriam pessoas mais qualificadas para trabalhar essa temática especificamente. Mas aí o que nós estamos oferecendo? O livro, nós podemos trabalhar com os professores da escola, que é o que nós vamos fazer nesse trabalho piloto, né, que nós vamos inaugurar agora, e as cartilhas serão oferecidas graciosamente a todos os alunos da escola. Foram impressas 5.000 cartilhas, das quais 1.500 exemplares já serão direcionados para os primeiros participantes do projeto Direitos Humanos e Cidadania, a Escola Estadual Professor Luiz Antônio de Oliveira. As ilustrações apontam conflitos que podem ser amenizados através da aprendizagem. Vem um conceito, um exemplo que eu abri aqui agora. Multiplicar o bem é ajudar o idoso, e aí continua o conceito. Então nós temos sempre um conceito, uma ilustração, né, do nosso amigo Wagner Matias de Andrade, lá de Belo Horizonte, depois vem um pensamento. Então, com uma página dessa cartilha, ela pode ser tema para a criação de projetos em sala de aula durante uma semana. Cada página dela foi criada intencionalmente. A intenção é desenvolver a sensibilidade dos alunos em relação aos problemas sociais. Pelo conhecimento é que nós podemos promover mudanças, a verdadeira revolução cultural, porque não há outra saída. Nós não vemos outra saída que não seja pela educação. O lançamento oficial da cartilha será no dia 4 de junho, a partir das 7 da noite, no Teatro Municipal. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio Dia dessa sexta-feira. Assista agora, entretanto, com Renato Zupo. Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Sintonia.